A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, vamos compartilhar de uma forma suave algo que eu tenho no meu coração. Aqui, Atos capítulo 10, veja que coisa tremenda, o evangelho chega aos gentios. Cornélio era um homem sincero, que segundo o entendimento que ele tinha, ele estava servindo a Deus, mas ele ainda não tinha conhecido o evangelho genuíno. Por isso um anjo apareceu para Cornélio e mandou chamar Pedro. Veja que o anjo não prega o evangelho, mas o anjo mandou chamar a Pedro, deu o endereço certinho. E também durante esse tempo Pedro estava em jejum, em consagração, e ele teve uma visão, e ele entendeu que era para ir na casa dos gentios, porque os judeus não entravam na casa do gentio. E quando o Pedro chega lá, olha só que coisa interessante, amados, aqui ó, abra em Atos capítulo 10, tá bom? Abra, por favor. Nós estamos aqui para ver a pregação de Pedro, o efeito dessa pregação, né? Versículo 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Aqui no 33, se Cornélio reuniu todos os amigos e íntimos, toda a família, para ouvir a pregação de Pedro sobre o arrependimento, a fé, o batismo nas águas, a santificação, entende? Enquanto Pedro estava falando, olha aqui no versículo 44, Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então estava ali jovens, adolescentes, anciãos, toda a família estava reunida e Pedro tinha uma palavra. A palavra de Deus, ela é única. Estava sendo pregada a palavra genuína e o Espírito Santo veio sobre todos. Amados, Deus não tem uma palavra específica para o solteiro, uma palavra específica para a vovozinha, uma palavra específica para os adolescentes, porque a melhor companhia de um adolescente não é estar reunido num culto de adolescentes, mas sim estar diante de uma palavra genuína que tenha confirmação e atmosfera do Espírito Santo. Os adolescentes não precisam de uma reunião específica para eles, com uma linguagem para eles. O que eles precisam é da palavra genuína. Deus não tem uma palavra para a vovozinha, uma palavra para o tiozinho, uma palavra para os empresários. Se o homem ouvir a palavra genuína e for cheio do Espírito Santo, ele será um ótimo empresário, um ótimo pai de família, um ótimo cidadão. A palavra ela é uma e o direcionamento ele é único. Claro que a linguagem, se você for falar com uma criança, deve ter uma sabedoria e o Espírito Santo vai interpretar isto, certo? Agora, eu sou contra, no caso assim, uma salinha para que tenha uma aulinha para as crianças durante o culto. Eu creio que a criança deve estar com o pai e a mãe na nave, ouvindo a palavra, vendo o pai e a mãe orar, adorar a Deus, e a atmosfera que está ali, ó. Quantas vezes eu já vi que estava tendo culto, e às vezes, muitas igrejas que eu passei, na salinha estava lá a televisão, aquela dança, aquela coisa nada a ver, uma coisa muito despreparada, uma coisa totalmente desconexa, né? E aqui estava todo mundo na nave, todos foram batizados com essa atmosfera, com o Espírito Santo. Portanto, eu sou favorável que a família adore a Deus junto. Não tem que ter grupo missionário de homens, grupo missionário de mulheres, grupo missionário de adolescentes. Primeiro porque isso não é bíblico, não é? Deus nunca mandou fazer essas facções e separações. E essas panelinhas acabam criando competição. Eu já vi muitas vezes no carnaval, retiro de jovens, meninos contra meninas. Quer dizer, então eles saíam do carnaval, que é a obra da carne, e iam para a obra da carne, que era competição e disputa. Quer dizer, isso não tem nada de espiritual. O que nós vemos, então, é que grupos missionários, na minha opinião, não estou aqui para dizer o que as outras igrejas fazem está errado, não. Eu creio que cada pastor vai responder diante de Deus o que ele está fazendo. Estou passando aqui a visão que eu estou vendo em Atos capítulo 10. Se alguém mostrar dentro da Bíblia algo diferente, eu estou aqui para aprender dentro da Bíblia, né? Não é a estratégia de crescimento. Eu acho que Deus não unge criatividade, mas eu vejo como desobediência, não apenas não fazer o que Deus manda, mas também fazer o que Deus não mandou, né? Ele não unge criatividade. Quando ele falou com Moisés, olha, inspeciona se foi tudo como eu mandei o tabernáculo. E aí Moisés inspecionou e ungiu. Então Deus unge a palavra, Deus não unge ideias humanas, estratégias humanas, ainda que dê certo. Não está certo. Pode produzir crescimento, inchaço na igreja, mas não produz o mesmo resultado. Porque quantas vezes eu vi disputas, né, na cantina para ver quem vendia mais, se o grupo missionário de homens ou o grupo missionário de mulheres.
Primeiro que o corpo de Cristo não está dividido entre grupo de mulheres e grupo de homens. Isso não está na palavra de Deus. Aqui estão todos juntos como um corpo. O corpo não deve ser esquartejado e separado com aqui grupo missionário de mulheres, aqui grupo de adolescente, hoje é culto de adolescentes. Eu me lembro uma vez que eu visitava uma senhora de idade, eu falei para ela, vamos no culto? Ela falou, hoje eu não vou, porque hoje é culto de jovens e eu não me sinto bem. Então quer dizer, isto me ensinou muito. Sabe, amados, esses quase 40 anos que eu tenho observado a palavra de Deus em várias igrejas, eu aprendi um pouquinho sobre isso, comparando com as escrituras, né? Que essas invencionices de grupo missionário de mulheres, culto de família, quantas vezes a pessoa estava sozinha no culto, ou perdeu o marido, ou perdeu a mãe, e aí fazia assim, culto da família, aí juntava toda a família, aquele que não tinha família se sentia excluído. Quer dizer, aonde que está na Bíblia essa mística, né? Eu creio que não devemos ser cultos temáticos, culto para a vovozinha, culto para o dia das mães, culto para o dia da vovozinha. Eu acho que somente ao Senhor teu Deus adorarás, só ele prestará culto. Foi o que Jesus respondeu para Satanás. Então culto é ao Senhor, não é culto da família, né? Não é culto de empresário, culto da prosperidade, não é culto de adolescente. Eu sou, assim, biblicamente falando, totalmente cético em relação a este movimento de dividir o corpo de Cristo em grupinhos, porque na verdade nós devemos ser um e trabalhar pela unidade, nunca pela divisão e por grupinhos. Nós achamos que a melhor forma e a simplicidade do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 11 fala para nós não perdermos a simplicidade do Evangelho. Portanto, cultos temáticos e cultos divididos em grupos, na minha opinião e biblicamente falando, não tem respaldo bíblico. E não promove a unidade da onde vai descendo toda a unção. Eu creio que se cria guetos, não é? Se cria estratégias humanas e se gera mornos. Eu não vejo que haja uma palavra ungida para um empresário, uma palavra diferente, ou até mesmo um seminário pago para fecha a igreja, e aquele dia é só para solteiros. Agora aqui é uma igreja fechada, seminário pago, só para culto vamos dizer assim, culto para os juniores, né? Eu sou totalmente contra, porque Deus não tem uma palavra para os juniores, Deus não tem uma palavra. Se a pessoa ela for cheia do Espírito Santo, ela vai ser um junior cheio do Espírito Santo. Se ela for cheia do Espírito Santo e dessa atmosfera, ela vai ser um pai de família, um empresário. A palavra vale para todos. Não existe uma palavra para cada grupo de pessoas. Isso absolutamente não tem respaldo bíblico. Eu não vejo isso na vida de Paulo, Pedro, João, Jesus. Absolutamente não existe como nós separarmos para tratarmos de forma individual só uma camada. Porque, na verdade, se a palavra de Deus e a atmosfera não desce sobre a pessoa, não é um estudo específico que o fará. Eu creio que a palavra de Deus ela é uma, e a atmosfera de Deus é quem confirma, e isso vale para todas as classes e todos os tipos de pessoas. Nós não podemos nos especializar, por exemplo, em culto de cura divina, culto de libertação, culto de prosperidade. Não podemos nos especializar, porque na verdade isso não tem respaldo na palavra de Deus. Nós não vemos na Bíblia cultos temáticos, nem incentivo a isto. Não há nada na Bíblia que diga isso. Não há na Bíblia grupos, divisões, subdivisões na igreja, ou cultos pagos com portas fechadas, seminários específicos. Não. Isso realmente é uma desobediência, isso realmente é uma invencionice. Muitas pessoas se sentem bem, mas isso produz mais crescimento. Olha, eu não quero esse crescimento produzido com algo diferente das Escrituras. Mas isso é mais confortável. Não tem que ser confortável. Estava aqui uma família, Pedro pregou aqui, Pedro pregou, e o Espírito Santo veio sobre todos. Eu creio nessa simplicidade, nessa palavra de Deus, e não tem que inventar moda, não tem que atualizar nada, não tem que adaptar nada. Ou o Espírito Santo faz,
interpreta de acordo com a idade de cada um, ou ele não faz, porque eu não creio que essas adequações estejam na palavra de Deus e tenham um respaldo bíblico nenhum. Então é por isso que eu sou contra. Em nome de Jesus.